Levítico, capítulo 18. Acompanhe a leitura que eu farei. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Farei segundo... Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha de teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, que é tua irmã. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é a tua tia. Não, a nudez da tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de teu filho, nem a filha de tua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com a tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação, nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela, e da sua descendência não darás nenhum para se dedicar a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-o vós contaminando, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis as obrigações que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós rogamos e clamamos a Ti, que o Senhor nos abençoe nesse momento de exposição da Tua Palavra. Tem misericórdia de mim, ó Deus, um pecador, incapaz de expor a Tua Palavra. Se o Senhor não me abençoar, por favor, Deus, tem misericórdia do Teu povo e também os abençoe para que possam receber a palavra da verdade
e que a Tua palavra gere frutos de santidade nos nossos corações. É assim que nós oramos e rogamos a Ti, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amada igreja, nós estamos diante de um livro que é conhecido como o livro da santidade. É claro que todos os 66 livros da Escritura Sagrada são igualmente importantes, são igualmente poderosos para a edificação da igreja, mas quando nós nos colocamos diante de um livro que é conhecido como um livro da santidade, porque ele se dedica, se esforça em nos mostrar sobre o caráter santo de Deus, sobre como o caráter de Deus é puro, sobre como Deus é completamente puro, santo, no seu ser, no seu caráter. É claro que nós nos aumentamos o nosso temor e temos que aumentar a nossa capacidade de prestar atenção nas instruções que este livro, que não é um livro histórico, que não importa mais à igreja, as lições e os princípios teológicos que estão aqui contidos para a edificação da igreja. E quero começar dizendo que há aqui, neste capítulo 18, no livro de Levítico, um princípio fundamental para a nossa fé, para a fé daquele povo que estava recebendo essa revelação em primeira mão, mas para nós que somos o Israel de Deus hoje. E o princípio é esse, eu repito, que a santidade de Deus, ela deve ser refletida na nossa vida. Nós, como imagem e semelhança de Deus, herdamos o dever de refletir a santidade de Deus nas nossas vidas. Olha, veja, o livro de Levítico, vamos aqui dividi-lo aqui em duas sessões muito importantes. A primeira sessão, do capítulo 1 até o capítulo 10, nós vamos chamar de o capítulo da adoração. É quando Deus está ensinando àquele povo como ele queria ser adorado. Então veja, o povo não ia adorar a Deus do jeito que queria, e nem do jeito que lhe parecia melhor. Não, Deus estava dando a eles, nesses 10 primeiros capítulos, ali o princípio regulador do culto. Instruções sobre os sacrifícios, instruções cerimoniais, enfim, vocês vão me adorar desta forma. Na segunda sessão, que é onde nós localizamos o nosso texto, no capítulo 18, nós vamos chamar de a sessão onde Deus, a sessão de relacionamento com Deus. É Deus ensinando aquele povo como eles deveriam responder com a vida à presença de Deus. É Deus ensinando como nós respondemos a uma vida diante da face de Deus. Como nós vivemos corandeu, um conceito tão usado pelos reformadores. Como nós vivemos diante da realidade de viver sob os olhos de Deus. É isso que Deus está concentrado em fazer nessa segunda sessão, especialmente aqui no capítulo 18, quando ele vai regular a santidade dentro da família e também na sociedade, que é a reunião de muitas famílias. Então Deus está entregando àquele povo um código de santidade. E eu quero repetir isso daqui mais uma vez. Muitas pessoas às vezes se referem ao livro de Levítico como um livro ultrapassado, que não serve para a igreja, não serve para que nós nos baseemos nele. E eu afirmo aqui para vocês que isso não é verdade. O livro de Levíticos carrega em si muitos princípios teológicos que são profundamente importantes para o nosso caminhar, para a nossa vida diária. E é nesses princípios que nós vamos a ter a nossa atenção nessa mensagem de hoje. Porque há aqui muitos detalhes que não precisamos nos deter nos detalhes aqui do que nós lemos aqui, por exemplo, mas nos princípios que eles carregam, sim, e é isso que nós veremos. Nós veremos que Deus tem o direito de cobrar isso de nós, de cobrar isso do seu povo. Direito, Arquimedes? Sim, Deus tem o direito de ensinar a você e a mim como viver.
porque nós não sabemos. O pecado distorceu a nossa percepção das coisas de tal monta que Deus agora precisa nos ensinar a viver. Muito mais àquele povo que havia ficado 400 anos escravizado num regime de servidão dos egípcios. E eu quero chamar a atenção para vocês nesse sentido. Vejam, para nós que somos filhos da nova aliança, é muito simples nós entendermos aquilo que Abraham Kuyper falou quando disse o seguinte, que não existe 1 centímetro da criação, não existe 1 centímetro da existência onde Cristo não diga, é meu. Nós entendemos isso. Nós temos toda a revelação, nós temos a boa teologia reformada a nosso favor. Mas agora você imagina esse povo que está saindo do Egito. Um povo que viveu 400 anos ali sob a perspectiva e a cosmovisão de mundo dos egípcios. Deus está exercendo da sua misericórdia e com muita longanimidade está revelando, entregando a revelação àquele povo de modo adaptativo, histórico, orgânico, nessas categorias que nós aprendemos com Gerhard Voss, um importante teólogo da teologia bíblica. Deus está ensinando àquele povo que eles pertencem a Ele agora. E nós enxergamos esse evento fundacional que marcou essa ideia de propriedade para o povo, quando nós nos lembramos de o que aconteceu em Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20 marca a aliança do Sinai. É quando Deus entrega as suas leis àquele povo e diz àquele povo o seguinte: eu sou Yahvé, vosso Deus. E Deus se comunica com aquele povo através do seu nome pessoal. Aliás, na sua Bíblia, quando nós lemos aqui, eu sou o Senhor, vosso Deus, Deus está usando o nome da aliança o tempo inteiro. Eu sou Yahvé, vosso Deus. O que mostra um interesse de Deus num relacionamento íntimo com um povo que Ele está dizendo, vocês agora são meus. Eu entrego as minhas leis, as leis de vida, eu não entrego a todos os povos, mas eu faço essa revelação especial a esse povo, vocês. E aquilo marcava um evento de propriedade. A partir de agora, o senhorio de Yahvé está sobre vocês. Suas identidades, seus valores, a sua ética, a sua cultura, agora serão moldadas por Deus, pelo Senhor. Vamos falar um pouquinho da gente? Qual é o nosso evento marcante, fundacional, que todos nós lembramos que, olha, nós pertencemos a Deus, porque nós somos comprados. A vida e a obra de Cristo. É a vida e a obra de Cristo que determina a posse de Deus sobre nós. Eu e você não nos pertencemos, irmãos. E com que alegria nós falamos isso? Com que alegria ensinou isso o apóstolo Paulo à igreja de Corinto? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, quando o apóstolo Paulo, versículo 19 e 20, quando o apóstolo Paulo diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus tem direito sobre você. Deus tem direito sobre todo aquele que Ele comprou pelo precioso sangue do Filho dEle. Por isso, Deus tem todo o direito de dizer a você como você deve viver. Olha, igreja, essa é uma das matérias mais difíceis de se trabalhar na igreja, em aconselhamento, em discipulado, porque as pessoas tendem a querer o Cristo Salvador, mas não o Cristo Senhor. Isso é terrível. E pela história que nós conhecemos do próprio Israel aqui, que está sendo orientado inicialmente aqui, nós conhecemos o restante da história. Nós sabemos como é que a história deles terminou, como se deu ali no século 7, quando a tribo de Israel, Israel do Norte, em 722,
foi extirpada da terra e depois, no século VI, Judá foi enviada para o exílio. Mas nós estamos nos atentando a esses meandros teológicos, meus irmãos, porque é muito importante que nós entendamos, quando nós formos passar pelo texto, que nós entendamos que Deus tem o direito de dizer como nós devemos viver, ainda hoje. Tudo isso que nós lemos aqui no capítulo 18, e o que foi dito nos outros capítulos, eles encontram a sua razão de ser naquilo que está posto no começo do capítulo 19, nos 2 primeiros versículos, quando diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, Yahvé, vosso Deus, sou santo. Deus tem o direito de nos conformar à sua imagem e semelhança. Meus irmãos, nada é mais importante na igreja hoje do que nós chegarmos à perfeita varolinidade, à semelhança do nosso Cristo. Nós fazemos missão, não é para que pessoas sejam salvas, nós fazemos missão para que adoradores sejam multiplicados e Deus receba a sua glória daqueles que se parecem com Ele. É claro que para isso as pessoas são salvas, porque quando elas são salvas, elas se tornam propriedade de Deus, é que elas vão aprender a vida verdadeira, elas terão vida verdadeira. Tantas vezes o Senhor Jesus falou que Ele era a fonte da vida, de uma vida inesgotável. Então nós estamos teologicamente alinhados. Deus tem direito de nos orientar na vida santa. E a partir de agora nós vamos ver como Deus regula essa santidade no seio familiar. Antes de Deus começar a falar o que pode, o que não pode, nós acabamos de ler aqui, muito interessante que nos 5 primeiros versículos, Deus faz uma convocação à lealdade. Veja como isso é impactante. Deus diz assim, dos versículos 1 a 5: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou Yahvé, vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Escute, Deus estrategicamente está mostrando para o seu povo duas realidades: a realidade do Egito e a realidade de Canaã, ambas desaprovadas e reprovadas por Deus. Deus não aprova o modo de viver no Egito, Deus não aprova o modo de viver em Canaã, e está dizendo ao seu povo escolhido: eu separo vocês da realidade, dessas duas realidades, de onde vocês estavam e para onde vocês vão. Vocês serão o meu povo. Meus irmãos, não é assim mesmo que nós somos chamados a viver hoje? Você acha que Deus aprova o jeito paulistano de viver? O jeito brasileiro de viver? Pois eu digo a vocês, afirmo a vocês que não. É por isso que a igreja é chamada a ser diferente. Nós somos chamados a tomar um partido, tomar uma escolha, fazer uma decisão por dedicar a nossa lealdade total ao Senhor, ainda que isso vá gerar para nós conflitos. Essas são as recomendações do Novo Testamento. Tiago trata disso na sua carta, no capítulo 4, quando ele diz: se você quiser ser amigo do mundo, você se converterá em inimigo de Deus. Nós somos chamados para ser o contraste na escuridão, como luz. O Senhor Jesus disse: vocês são a luz do mundo, brilhem. O apóstolo Paulo, falando ao seu filho na fé, Timóteo, lá no capítulo 3 da sua segunda carta, depois de Paulo fazer uma lista com uma série de comportamentos reprováveis, que eram parte da cultura onde eles viviam naquele momento,
depois dele fazer descrever uma série de comportamentos abomináveis, no versículo 14 do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: tu, porém, Timóteo, eles podem, você não. Esse é um chamado para nós, meus irmãos. E Deus está fazendo isso desde Levítico. O caráter do nosso Deus, que é santo, não muda. E certamente Deus tem o mesmo interesse para o povo da nova aliança. Esse é o nosso desafio, essa é a convocação que Deus faz diante de nós, para cada um de nós. E aí então, nós vamos passar agora aos versículos 6 a 19. Eu não vou ler a lista novamente, nós acabamos de ler. É a parte em que Deus vai dizer aí, proibir as relações sexuais que não podem acontecer no seio familiar. O que é importante para nós destacarmos aqui é nós percebermos que o Senhor Deus, Ele está fazendo alguns destaques aqui diante dessas realidades que Ele reprova. No Egito, Ele destaca um comportamento horroroso, uma prática sexual horrorosa que acontecia lá, que era o incesto. Muito comum na sociedade egípcia, especialmente na família real. Mas isso era refletido em toda a sociedade. E depois o Senhor Deus vai passar e vai destacar um comportamento reprovável, abominável, que era comum lá nos povos de Canaã. E é quando Ele vai falar e vai condenar comportamentos como a homossexualidade, como a bestialidade, como o sacrifício de crianças. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas, em primeiro lugar, nesses versículos 6 a 19, o princípio aqui que Deus está condenando e está dizendo: isso não vai acontecer no meio das famílias do meu povo, é o seguinte: não haverá incesto. Não haverá práticas sexuais com quem é carne da sua carne e sangue do seu sangue. Isso não acontecerá entre vocês. E, gente, é claro, nós lemos aqui essa lista e parece tudo muito óbvio para nós que somos herdeiros já de uma fé amadurecida. Mas vamos notar aqui algumas coisas. Veja como Deus está prevenindo o seu povo no seio familiar das contendas. Olha, eu não quero ser anacrônico aqui e pegar uma questão que é muito própria nossa hoje e levar lá para o tempo de Levítico, mas está aqui no texto. Deus está proibindo que haja práticas sexuais abusivas com mães, irmãs, meia-irmã, neta, tia, enteada, cunhada, filhas. Veja como Deus está preservando a vida dessas mulheres. Quantas irmãs deixaram de ser abusadas por 1, 2, 3, 4, 5 homens da mesma família? Porque Deus está regulando esse comportamento aqui e agora. É por isso que em aconselhamentos as pessoas vêm: Arquimedes, mas eu posso ser feminista e cristã? A resposta é não. Porque se você quer saber mesmo quem é que valoriza a vida das mulheres, é o nosso Deus. E desde Levítico, quando a mulher era sim a propriedade do homem. E não tinha essa de respeito a essas coisas que o cristianismo legou à sociedade ocidental. Olha, irmãos, Gisele e eu estivemos no Paquistão recentemente, mas é brutal a diferença entre uma sociedade onde floresceu o cristianismo e uma sociedade onde floresceu o Islã. É brutal a diferença, especialmente com as mulheres. E por isso se faz tão necessário a expansão das doutrinas da graça naquele local. Se faz tão importante dizer que esse já era o interesse de Deus aqui. Deus estava sim preocupado com a dignidade daquelas mulheres. Portanto, meus irmãos, isso daqui não é uma lista de proibições. As pessoas criticam a Deus, especialmente
em situações como essa do livro de Levítico, dizendo que Deus é um Deus rabugento, que vive proibindo, que não quer nada. Não é isso, gente. Foi Deus que nos criou seres sexuais. E é Deus quem sabe qual é a forma legítima de nós termos essas experiências de relações sexuais dentro da aliança do casamento, sem que isso se permeie no círculo familiar, preservando inclusive a saúde. Nós sabemos aí os prejuízos dos casamentos consanguíneos, por exemplo. Deus está aqui nos preservando do poder destruidor de uma vida sexual desregrada. E num lugar principal, Deus está preservando a família. Sabe por quê? Porque a família é sagrada para o Senhor. A família não é uma construção humana, da cultura. A família foi instituída por Deus, irmãos. Em Gênesis, capítulo 2, quando Deus toma Adão, pega Eva e coloca os dois e fazem com que eles se vejam. Adão olha Eva pela primeira vez e fala, declara: carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Aquilo é uma declaração de amor, em Gênesis. E ali eles se unem, e ali formam uma família. Isso é sagrado para Deus. E se eu perguntar para qualquer um aqui, qual é a área que o mundo e Satanás têm mais investido para destruir, todos têm a resposta na ponta da língua. Porque Deus zela pela família, irmãos. A família é importante para o Senhor. E é do interesse de Deus que nós tenhamos a incumbência de manter a família pura e santa. Deus nos convoca à lealdade a Ele e depois nos convoca a buscar a santidade no seio familiar. Como você tem tratado essa matéria na sua família? Santidade é um outro tema difícil de falar na igreja. Não deveria ser. Deveria ser de prazer, porque a santidade é a experiência real da vida. Como é que isso é tratado no seio da sua família? Tendo agora a consciência de que isso é tão importante para Deus, a ponto de, antes de Deus dizer o que Ele quer, Ele fazer uma convocação à lealdade a Ele. Portanto, aquilo que você vai fazer para a sua família é, na verdade, um tributo ao próprio Deus, a quem você pertence. E, meus irmãos, isso daqui é uma convocação graciosa. Veja, ainda que seja verdade que no Antigo Testamento eles estavam, o povo de Deus estava preso, não conseguiu entender o Evangelho que já estava sendo dito ali, eles ficaram presos à realidade da lei e tornaram a lei num próprio Deus deles e confundiram tudo, não conseguiram entender que a lei apontava para Cristo, era um meio de eles entenderem que a salvação pertence ao Senhor. Não entenderam, ainda que isso tenha sido verdade e foi uma realidade lá na antiga aliança, mas veja a graça de Deus aqui. Deus primeiro liberta o povo, sem que eles merecessem, e depois Deus diz como eles têm que viver. Primeiro a graça, depois a ordenança. Primeiro, Deus nos ama. Depois, nós amamos a Deus pela expressão da nossa obediência, porque afinal de contas é isso que o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 23, quando Ele diz assim: aquele que me ama, me obedece. Sabe como é que Jesus recebe a tua prova de amor para Ele? Pela tua obediência. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Ah, mas você canta louvores e a meia luz e você até chora, e é uma catarse emocional. Aquele que me ama não é aquele que canta, é o que me obedece. Deus primeiro liberta graciosamente, depois Ele diz: me obedeçam.
Eu sou o Senhor, vosso Deus, que te tirei da terra do Egito. Graça sobre graça. Nós partimos agora então para quando Deus sai um pouquinho do seio familiar e olha mais para a sociedade do povo escolhido. Sociedade essa formada pelas famílias. Deus vai regular também como essa sociedade deveria expressar a santidade de Deus. E isso nós vamos nos ater aqui agora dos versículos 20 a 23, a convocação à santidade da sociedade, que Deus vai fazer isso por meio de 4 proibições relacionadas a práticas sexuais detestáveis. A primeira prática sexual que Deus proíbe que haja no meio da sociedade do povo escolhido, o adultério. E aqui, como está escrito lá no versículo 20, não te deitarás com a mulher do teu próximo, para te contaminares com ela. Aqui o Senhor Deus, amada igreja, está reforçando uma lei que já está no bojo dos 10 mandamentos. Não adulterarás é uma das leis dos 10 mandamentos. Deus está aqui dizendo, vocês não vão ter essa prática. Isso é destruidor de uma sociedade. A traição é algo destruidor. Vocês não farão como fazem os outros povos. E, gente, como isso é importante para Deus, porque no Novo Testamento nós vemos o Senhor Jesus dizendo o seguinte, ampliando, dando a verdadeira interpretação do adultério e aprofundando, dizendo aos homens o seguinte, se vocês olharem para uma mulher com intenção impura, vocês já adulteraram. Esse é o nível que Deus lida com você e comigo, no coração. É o nível do coração. Santidade para Deus é importante, irmãos. E Deus verifica a nossa disposição no coração. As outras pessoas verificam nas nossas expressões como a gente age e reage. Deus vê no coração. Isso deveria ser um motivo incentivador para que a gente pudesse verdadeiramente buscar esse nível de santidade. Mas veja só, não vamos cair no erro que eu acabei de mencionar, que o povo da antiga aliança caiu. Você e eu vamos cair em pecado. Nós vamos cair em pecado. Quando isso acontecer, nós nos voltamos para aquele que cumpriu a lei. Nós nos voltamos para Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Deus é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a maldade. O que não é admissível é você conviver com o pecado, ao mesmo tempo em que você convive no meio do povo que Deus exige a santidade. Isso é complicado. A segunda prática sexual que Deus proíbe para regular a santidade na sociedade do povo eleito é o sacrifício de crianças. Vocês, versículo 21, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Olha, amada igreja, Moloque é um demônio a quem os amonitas criaram esse culto para esse demônio que eles chamavam de Deus. E a forma como esse demônio era adorado era por meio de sacrifício de crianças. De modo que a estátua de Moloque era um demônio segurando um caldeirão onde era colocado fogo, e a forma que se prestava a adoração a ele era jogando crianças lá dentro. Isso aconteceu em toda a Canaã por muito tempo. Por muito tempo. Deus está dizendo, isso não vai acontecer no meio do meu povo. A pergunta que nós nos fazemos, porque isso é obviamente detestável, será que o culto a Moloque terminou, acabou? Será que uma coisa absurda dessa ainda acontece no meio da nossa sociedade? E a resposta é sim. Só que não chama mais culto a Moloque,
chama aborto. O aborto é sim a continuação desse culto a esse demônio que exige a morte de crianças. Só que agora não se trata mais com expressões religiosas, mas se afixou a essa prática demoníaca, palavreado de saúde pública. É a saúde do bem reprodutivo da mulher. É para o bem das mulheres. Agora não se joga mais as crianças num caldeirão de fogo. Se mata elas na barriga da mãe. E nós, como igreja, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos nos calar. Todos os lugares onde o aborto hoje é legal e é tido até como é usado de forma como se fosse um anticoncepcional, é o caso de muitos países na Europa, até pouco tempo atrás nos Estados Unidos, em muitos lugares o aborto avançou nessa velocidade porque a igreja se calou. A igreja é a consciência do Estado. A igreja se calou. É bem certo que hoje nós, como igreja do Senhor Jesus, somos a última fronteira entre o culto a Moloque se torne legal e se multipliquem as clínicas de aborto, que são verdadeiros templos de adoração a esse demônio, e entre a preservação dessas vidas que mães carregam nas suas barrigas. Essa convocação à santidade que Deus fez àquela sociedade do Levítico permanece na igreja hoje. Esse princípio permanece e nós somos herdeiros deles e nós temos que zelar por isso, a nossa permanência no meio da sociedade. Se por um lado nós não participamos dessa sociedade, não nos misturamos com seus valores, com a sua ética, com a sua cultura, por outro lado nós temos o dever sacerdotal de falar contra o assassinato de crianças, hoje chamado de aborto. A terceira prática, esqueci de mencionar aqui, alguém pode estar perguntando, puxa, mas o sacrifício de crianças, por que está nessa lista de proibição de relações sexuais? Irmãos, por um motivo óbvio. O Moloque é adorado, o elemento de adoração de Moloque são crianças. Essas crianças precisam ser produzidas. Agora você imagina o comércio que se gerou, o comércio espiritual que se gerou ali, para que houvesse essa produção de crianças. Você imagina o que aconteceu à medida em que o culto a Moloque se popularizou dos amonitas para a região de Canaã? Você imagina? Você está vendo como Deus está regulando não apenas a vida sexual de pessoas, de famílias, da sociedade, mas Deus tem uma perspectiva muito maior. A terceira prática sexual que Deus proíbe no meio da sociedade escolhida é a homossexualidade. Isso, é claro que para nós é um ponto muito esclarecido, muito tranquilo, mas vale fazer aqui alguns comentários sobre essa parte. Muitas vezes é dito que não dá para condenar a prática homossexual hoje, porque textos como o de Levítico estão ultrapassados, não servem mais, era o Antigo Oriente Próximo, não dá para comparar a nossa sociedade mais evoluída de hoje e tudo e tal. Mas, gente, isso aqui, até agora, nós não lemos absolutamente nada que não tenha o seu princípio válido hoje. Nada. Aqui não é algo que está atrelado a uma sociedade rudimentar. Só as coisas proibidas. Só as coisas proibidas. Veja que aquilo que Deus está regulando
São coisas que tornavam a sociedade de Israel, o povo de Israel, sim, um povo evoluído para aquela época. Mas a questão da homossexualidade, ela não está atrelada em nenhum aspecto histórico. A homossexualidade é uma afronta à ordem criacional. É uma afronta a Gênesis 1, a Gênesis 2, quando Deus cria o homem macho e a mulher fêmea, e os dois estão ali prontos para virarem uma só carne, e a partir disso haver a potencialidade da procriação, o que é impossível para dois iguais. E um segundo aspecto, a homossexualidade não é condenada apenas no livro de Levítico. Ela é abundantemente condenada no Novo Testamento. Romanos 1, versículo 18 e 19, 1 Coríntios 6, 9 a 11, 1 Timóteo 1, 9 a 10, são todas listas de pecados reprovados, abomináveis, que aqueles que insistirem em permanecer na prática serão condenados ao inferno. Agora veja isso, igreja. Nós não podemos nem cair no erro extremo, como alguns aí de falabança, que ficam em cima de palcos, segurando Bíblia, dizendo que querem atualizar a Bíblia e ficam falando que não pode, sim, agora pode e tudo mais, a igreja é hipócrita e toda essa baboseira. Nós não podemos cair nem para esse erro da heresia, mas nós também não podemos incorrer no erro do extremismo legalista que condena mesmo aquelas pessoas que, movidas pela palavra de Deus, querem se aproximar da igreja, se aproximar de Jesus, e nós não a recebemos. Isso é pecado também. Isso é a omissão do papel da igreja, de acolher essas pessoas, porque elas estão lutando contra o seu pecado, igualzinho como eu e você lutamos com os nossos, que talvez não seja esse, ainda que cada um de nós aqui esteja susceptível a enfrentar uma luta como essa. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós acolhemos pessoas, nós acolhemos pecadores arrependidos, nós acolhemos pessoas e apresentamos a ela o caminho da redenção, porque todos nós não merecemos. Todos nós não merecemos, e nós como igreja devemos ser aqueles não que condenam as pessoas. Nós não podemos condenar ninguém, mas nós podemos sim saber diferenciar o que práticas que Deus detesta, práticas que Deus aprova. Mas quando uma pessoa, um pecador arrependido se apresentar na nossa porta, nós temos que acolhê-la. Nós temos que ensiná-lo o caminho da redenção, com o mesmo amor que nós fomos acolhidos, quando perdidos estávamos na lama do pecado. Esse é uma prática que nós não podemos nos tornar omissos, e nem podemos ser confundidos com pessoas que, de repente, atacam essas pessoas que têm essas práticas homossexuais, por ranço daquilo que eles fazem. Nós não temos ranço. A pessoa, é claro que nós desaprovamos a prática, mas lembrem-se, eles são imagem e semelhança de Deus, igualzinho a mim e a você. E o pecado é tão destruidor que chega a corromper isso, mas não a extirpar. A dignidade de cada ser humano não está na sua prática sexual, mas no fato bíblico de que ela é a imagem e semelhança do Deus vivo. E essa é a base teológica que nós precisamos para acolher pecadores arrependidos, interessados numa nova vida. A quarta prática sexual proibida, mais tranquila, bem tranquila, mas é a bestialidade. Imagine você que isso era uma prática comum ali entre os povos de Canaã.
a relação sexual com animais. Isso, o nome é muito bem dado, né? Bestialidade, é uma coisa repugnante. É claro que Deus está aqui nos preservando o seu povo, o povo daquela época, de doenças que nós sabemos que estão aí, né, para as pessoas que cometeram ou ainda pensam em cometer esse tipo de atrocidade. Mas o fato teológico mais importante para nós aqui é saber o seguinte: nós não somos animais. A ciência diz que nós somos um tipo de animal que evoluiu. É mentira. Nós não somos animais. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. No relato de Gênesis está dito assim: e Deus criou as plantas segundo suas espécies, e Deus criou os animais segundo suas espécies, e Deus nos criou conforme a imagem e semelhança dele. Nós não podemos nos rebaixar ao nível dos animais. A nossa relação com a criação é uma relação de cuidado, de preservação, até de contemplação. Muitos salmos falam a respeito disso e nós sabemos que há uma revelação natural na criação, mas nunca de práticas sexuais. E creio que isso é algo que não precisamos trabalhar muito em cima disso, mas veja como Deus estava se antecipando, levando toda aquela revelação a um povo que vivia numa sociedade onde essas coisas não eram questionadas, eram simplesmente feitas. A mesma coisa você pode perceber para hoje, meus irmãos, e eu espero que vocês, assim como eu, se sintam amados por Deus. Muitas coisas que são tidas como absolutamente normais nos nossos dias, a revelação do nosso Deus para nós é: não façam. Então, se nós olhamos para o passado e vemos aquilo, algo tão grotesco, tão absurdo, e falou: puxa, olha como Deus estava livrando aquele povo naquela situação, que a gente possa ter os olhos com as lentes adequadas para entender que hoje a mesma coisa Deus faz com a igreja. E, finalmente, meus irmãos, nós chegamos aqui na parte final do texto, os versículos 24 a 30, que é quando Deus encerra esse momento de convocação à obediência, convocação à santidade, fazendo uma nova convocação. Deus abre o capítulo 18, convocando o povo à lealdade, e Deus fecha esse capítulo com uma nova convocação à lealdade, mas com um aspecto interessante. Veja o que ele diz aqui, eu vou ler só alguns versículos aqui. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Meus irmãos, veja que interessante, que Deus não teve por inocente aquelas sociedades que não receberam a revelação especial que Israel recebeu. Deus não teve eles por inocentes. E aqui nós nos lembramos do ensino do apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 da sua carta aos Romanos, quando ele fala exatamente isso. Eles são indesculpáveis. E por quê? Porque eles, tendo conhecimento de Deus, decidiram abafar a verdade para viverem os prazeres da sua injustiça. E Deus, a mesma coisa está dizendo aqui: eu não terei eles, não tive eles por inocentes. Mas sabe o que é pior do que isso? Pior do que isso é aquele povo que recebeu a revelação especial e conscientemente pecou contra Deus e também foi vomitado da terra. E eu estou falando de Israel. Deus vomita aqueles povos pagãos da terra para assentar o seu povo ali, com a revelação certinho, o jeito que eles tinham que viver. Mas nós sabemos que o tempo passa e Israel falha. E Israel também é vomitado da terra e é mandado para o exílio. E aí nós chegamos aqui, puxa vida, mas que esperança que há.
Quem é que pode cumprir todas essas coisas? E é claro que a nossa esperança é Cristo. A esperança daquele que cumpre com essa convocação da santidade perfeita é Jesus Cristo. Nós seremos santos porque Jesus cumpriu com toda a lei. Ele é o santo, Ele é a expressão exata da santidade de Deus. E nós, pela fé, recebemos a justificação e por causa dele, nós agora temos que lidar com o capítulo 18, não apavorados, porque temos que cumprir ipsilíteres do que está sendo dito aqui. Não. Nós agora lidamos com a convocação, a santidade que Deus faz, firmados de que nós vamos tentar até o fim ser santos, mas que quando nós falharmos e cairmos, nós temos um advogado por nós, nós temos alguém que está ali, o nosso Senhor, que está com as mãos estendidas para nós, pronto a dizer o seguinte: vá e não peques mais, porque Jesus cumpriu por nós todo o código de santidade que nós não somos capazes de fazer, irmãos. E não há como ter relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus se nós não soubermos disso. Porque aí é que está o perigo de nos tornarmos legalistas, de nos tornarmos pessoas que não sabem comunicar o Evangelho, que comunicam o Evangelho como um pacote de leis morais. Toma, faça isso. Nós vamos voltar para o judaísmo. Não é isso. Mas, se nós soubermos que Deus tem o direito de nos ensinar a viver, e se nós tivermos a nossa fé bem posta em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a nossa relação com esse código de santidade vai ser outra. Nós faremos por prazer. Nós seremos o povo que será chamado à santidade e que atenderá a esse chamado por amor àquele que cumpriu cada exigência da lei para nos salvar. Eu encerro com as palavras do apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 13 a 16, quando diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Pedro mencionando Levítico capítulo 19, 1 a 2, que nós lemos aqui no Novo Testamento. Ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós podemos viver o que esse versículo está dizendo, em Cristo, por Cristo e através de Cristo. E que Ele nos abençoe. Amém.